Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Nessa unidade de geografia, a gente vai entender um pouquinho sobre o lixo e o ambiente, tá? Vamos entender a importância, então, de separar o lixo, a importância do trabalho dos catadores, a importância também da coleta seletiva, né? E entender melhor para onde deve ser levado esse lixo, onde que é a destinação final, né? Por que que é importante a gente repensar sobre a produção de lixo que a sociedade vem produzindo em larga escala, em grande quantidade, tá? Então é isso que a gente vai estudar e a gente vai repensar um pouquinho sobre o lixo que a gente produz, ok? Então aqui a gente começa, né, observando uma obra de arte, tá? Que vocês devem analisar ela. Então, no nosso livro, ele diz para vocês que, de acordo com o dicionário Aurélio, né, que é o dicionário do significado das palavras, lixo significa tudo que não presta e que se joga fora, tá? Ou coisas, né, inúteis, velhas e sem valor. Mas será que a definição de lixo realmente é isso? Será que realmente o lixo a gente não precisa dele? É completamente coisa inútil? Eu acredito que não, né? Ao meu ponto de vista, eu gosto muito de reaproveitar os lixos, né? O que eu puder reaproveitar de atividades, de coisas para minha casa, de materiais reciclados, eu aproveito. Então, eu evito ao máximo jogar coisas ao lixo que eu vejo que eu posso aproveitar. Eu acabo guardando porque eu sei que no momento eu vou precisar, ou eu vou transformar em outra coisa. Então, eu sou uma adepta a utilizar coisas recicláveis porque eu gosto muito, né? Então, aqui, né, no livro ele pede para que vocês observem essa imagem de um catador do Rio de Janeiro, né, e respondam as questões. Que tipo de material o artista plástico utilizou para compor a obra de arte, né? Então, olha só, o que será que ele montou essa obra de arte? Vamos observar bem aqui. Será que ele colocou lixo para compor essa obra de arte? O que vocês acham? Vocês podem acessar o QR Code para visualizar melhor a imagem, tá? Na sua opinião, o que é o lixo? Do que o lixo é composto? Tá? Pensem um pouquinho sobre o que a gente já trabalhou, mas falem na opinião de vocês, tá certo? E observando ao redor, procure um objeto considerado lixo. E que arte você criaria com ele? Então vocês podem responder as questões, ok? Então, o que podemos chamar de lixo? Então, a gente estudou que o consumo exagerado ele produz muito lixo, né? A gente comprar muitas coisas, principalmente alimentos com embalagens, a gente acaba produzindo muito lixo por conta das embalagens também, tá? Normalmente, chamamos de lixo qualquer objeto que a gente não deseja mais, que não serve mais pra gente, que não tem mais utilidade, né? Mas talvez ela pode ter uma serventia para as outras pessoas e a gente não se dá conta, tá? Então, tem muitos materiais que são descartados, mas que os catadores, né, as pessoas que juntam esse material, elas podem reutilizar, elas podem reaproveitar, podem reciclar também, né? E tem empresas que trabalham somente com reciclagem, né? E esses produtos, tá? Que são reciclados, eles vão ter outros destinos, tá? Então, por exemplo, tem empresas que elas trabalham na fabricação de outros produtos com garrafa PET ou a tampinha PET, né? E esses produtos eles são chamados de resíduos, tá? Então, olha só o que diz aqui. Você sabia? A humanidade produz mais de 2 bilhões de toneladas de lixo por ano. Grande parte do lixo descartado poderia ser reaproveitado ou reciclado. Veja quais são os países que mais produzem lixo no mundo. Que posição o Brasil ocupa na produção mundial de lixo? E quantos quilogramas de lixo um brasileiro produz por dia? Então aqui ó, a gente consegue observar, né, na lata de lixo o total de lixo produzido e quanto de lixo a pessoa produz, né, por dia. Então, olha só, o Brasil está em terceiro lugar como o país que mais produz lixo e as pessoas produzem cerca de 1 quilo de lixo por dia. É muita coisa, gente, né? Então, é vergonhoso para o Brasil, né, produzir tanto lixo. A gente tem que repensar, porque somos um país muito consumista, onde a gente compra muita coisa desnecessária e acabamos
produzindo muito lixo, ok? Então, vamos lá. O que é uma coleta seletiva e reciclagem? A gente já ouviu sobre coleta seletiva, né? Acredito que nos outros anos vocês tenham trabalhado. Mas hoje a gente vai ver o que é uma coleta seletiva e a reciclagem. Então, reciclagem é quando a gente pode reaproveitar materiais. E coleta seletiva, né, é quando a gente consegue separar esse lixo de forma adequada, tá? Então, há 3 formas de separar esse lixo, que são chamados de lixos secos, orgânicos e rejeitos. Então, a gente vai entender o que são esses 3 tipos de lixo e como que a gente deve separar. Aqui, então, a gente tem os resíduos recicláveis, que temos as lixeiras azul, vermelha, amarela e verde, que são os lixos que são lixos secos, tá? Papel, plástico, metal e vidro. Os lixos orgânicos, resíduos orgânicos, são os alimentos, tá? Que a gente produz, casca, alimentos, restos de árvores, esses tipos de materiais, galhos secos, folhas, tá? E os rejeitos são resíduos não recicláveis, coisas que a gente não pode reaproveitar, tá? Como os materiais do banheiro, que é o papel higiênico, né? Como, por exemplo, também fraldas de bebê, cotonete, materiais de limpeza, coisas que não tem como a gente reaproveitar, né? Então, isso são os rejeitos. Ok? Então, a coleta seletiva, ela é obrigação de quem? É obrigação dos municípios. Os municípios são responsáveis por fazer essa coleta seletiva, mas a gente tem que fazer essa separação do lixo, né? A gente tem que repensar sobre essa separação também, fazer de forma adequada, tá? Então, os resíduos recicláveis secos, eles são transportados para quê? Para que seja feita uma triagem, onde eles vão ser separados e vão ser utilizados ou vendidos de acordo com como tem que ser, tá? Então, por isso, os catadores, eles fazem sim essa coleta seletiva, porque muitos municípios não fazem. Então, os catadores, eles juntam, levam para um local que vai ser feita a separação, né? E aí eles acabam vendendo e ganhando um dinheiro com isso, tá? Então, já os resíduos orgânicos, eles são transformados em adubos. O que são os orgânicos? Tipos de alimentos, né? Então, eles são transformados em adubos, né? E passam por um meio de compostagem. O que é uma compostagem? É quando eles são levados para um local, tá? Ali eles ficam por um tempo, vão se desmanchando e tornando adubo. Então, para vocês verem a compostagem, como é o processo de compostagem, vocês podem acessar o RA também, tá? E os rejeitos, eles são encaminhados para um aterro sanitário, onde eles vão ser enterrados, né? E descartados ali de uma forma adequada. Então, o que são esses aterros sanitários, né? São cavados buracos, enterrado ali, colocado o lixo ali dentro, fechados e tratados da forma adequada como tem que ser. Então, aqui vocês vão ter que responder algumas questões voltadas, né, à coleta seletiva e à reciclagem, tá? Então, observem as palavras, né? Vocês vão ter que organizar as palavrinhas e escrever, né, o que vocês acham que tem que para complementar ali a atividade. Então, olha só, as palavrinhas, né, elas têm que estar de acordo com o texto. Então, diz ali, ó, a coleta o quê? Vamos pensar sobre o que a gente está falando. E a compostagem contribui para a redução do consumo de... Aí vocês vão ter que pensar o que vai estar escrito ali, né? E vão respondendo as questões, ok? Então, a gente já tem aqui o exemplo da palavrinha da coleta. Então, a gente já sabe que a letrinha D é o C, a letrinha P é o O, a letrinha M é o L. Então, o que acontece? Por que elas estão dessa forma, né? Porque a gente está usando uma palavrinha antes dessas letras. Qual que vem antes do D? O C. Qual que vem antes do P? O O. Qual que vem antes do M? O L. Então, vocês vão ter que fazer isso. Vão ter que usar uma letrinha que vem antes da que já está ali no quadradinho, tá? Depois, vocês vão ter que responder as questões de acordo com o lixo, resíduo e rejeito. Lembrando, lixo é aquilo que a gente não pode reaproveitar. Resíduos, né? O que são os resíduos? É material, né, que não podemos aproveitar também, ok? Lembre-se. E o rejeito são resíduos, né, que
são sem condições de ser reaproveitados. Lembrando que aqui, ó, a gente consegue identificar resíduos secos, rejeitos, o próprio lixo, tá? O que que é? Então, depois a gente tem um texto que fala, né, sobre o lixo ainda. Olha só o que que diz aqui. E a partir desse texto vocês vão responder as questões ali embaixo. O Instituto Paranaense de Reciclagem realiza a 4ª edição do Dia do Desafio Ambiental, evento que visa estimular a população a realizar um descarte correto de resíduos recicláveis e especiais, aqueles que possuem uma destinação específica, como tintas, pilhas e baterias, que são materiais que eles não podem ser reaproveitados, tá? Mas são especiais e uma empresa específica nessa função, ela consegue reaproveitar, ela consegue fazer outra coisa com esse material, fazer o descarte correto. Então, durante todo o dia, o público poderá levar ao Parque São José, em São José dos Pinhais, materiais recicláveis compostos por papel, plástico, vidro, alumínio, aço, pneu, madeira, pilhas e baterias, óleo vegetal, roupa, bolsas, calçados, tecidos, bijuteria, gesso, brinquedo, eletrônicos. E, em troca, o consumidor receberá mudas de flores. Segundo o presidente do INPA, Romeu Barriot, muitas pessoas realizam o descarte dos mais diversos tipos de resíduos sem saber onde eles vão parar. Queremos que as pessoas entendam o impacto desses produtos descartados para o meio ambiente e se sintam estimulados a procurar pelos pontos de coleta e por iniciativas voltadas à reciclagem de resíduos. Então ele explica, né? O que ele quer com isso, então? Ele quer que as pessoas façam o descarte correto. E eles fizeram uma troca com as pessoas. Quem levar materiais para fazer o descarte correto, eles vão dar, então, né, flores em troca, tá? Vocês devem responder as questões propostas aqui embaixo. E depois, na próxima página também, vocês devem ler o que a menina está dizendo ali, tá? Ela traz uma informação para vocês sobre as cores das lixeiras. Então, aqui nós podemos ver que tem uma tabela com vários itens, tá? Com vários materiais que seriam descartados, no caso, e eles têm que ser colocados nas lixeiras adequadas. A gente já viu que na primeira imagem, né, ele tem, tá escrito papel, que é a lixeira de papel, e tá escrito jornal. A menina já colocou o jornal na lixeira correta, vocês vão ter que fazer a mesma coisa. Observar. Embalagem de shampoo é o que? É plástico, é vidro, ou é metal, ou é madeira, ou é orgânico, ou é resíduo hospitalar e colocar dentro das lixeiras, ok? Então, vão fazendo, escrevendo cada itemzinho dentro da sua lixeira e vão fazendo risquinho para garantir que vocês já escreveram. Lembrando que eles têm que ser colocados dentro de cada lixeira de forma adequada, como se vocês estivessem separando os lixos, ok? Para a gente finalizar, então, ali embaixo tem uma questão onde vocês devem assinalar verdadeira ou falsa sobre o que a gente estudou, tá? Sobre a questão dos resíduos, das cores das lixeiras, né? Da coleta seletiva. Então, leiam de quem que é o papel ali, né? De fazer essa coleta seletiva também, ok? Leiam as questões e respondam de acordo com o que vocês acham que é correto ou não, ok? Finalizamos a nossa linha por aqui então. Beijos, pessoal. Até a próxima. Tchau!